Ele vai pregar, ele vai celebrar a ceia e ele vai encerrar o culto também. Irmão Adriano, eu devo dizer a você que eu estou muito feliz também. Quando você veio e depois nós chamamos você trabalhar, e eu sempre disse a vocês, para mim é uma honra, é uma alegria. Você não imagina a alegria, viu? É a primeira ceia que você vai celebrar, deixa Deus mais uma vez te usar. Eu me sinto muito honrado, o presbítero irmão Adriano, assim como os demais que trabalham com a gente, toda a equipe, e eu quero orar por você. Chega aqui, estenda suas mãos. Pai, eu quero te agradecer pela vida do teu servo. Tão prontamente ele tem nos auxiliado nesta casa, ele tem nos ajudado, ele tem pago um preço e às vezes até de lágrima, Pai, mas estamos militando numa causa nobre, e nessa manhã, aprove os céus, aprove o Senhor, o teu servo trazer a palavra, aleluia, e orar sobre esses elementos, Pai. Usa o teu servo, glorifica o teu nome sobre a vida dele. Assim eu oro, Pai, e abençoo no nome do Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, igreja. Permaneçam em pé que nós vamos ler um texto da palavra de Deus muito conhecido e sugestivo para essa santa ceia. Aleluia, Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao pastor Wilson a oportunidade de ministrar a santa ceia do Senhor aqui. E já ouvi ele falar várias vezes que ele só compartilhou esse altar nessa data de Santa Ceia com o Marcelo. Então eu me sinto muito honrado, pastor Wilson. O Espírito Santo está trabalhando algo dentro de mim nesse momento, pastor. Na verdade, ele já vem trabalhando desde que foi me feito esse convite. E eu creio que Deus sabe de todas as coisas, e Deus também tem compartilhado algumas coisas conosco. Na verdade, eu havia preparado uma outra mensagem, né? E estava convicto sobre o que eu ia ministrar no dia de hoje, até quinta-feira, até sexta-feira. E aí acabou o programa Mensagem da Cruz e sentamos para conversar, pastor Wilson e eu, para conversar sobre alguns assuntos. E naquela hora, o Espírito Santo, ele trocou a mensagem no meu coração. Então, em 2 dias, eu estive em espírito, né? No primeiro dia, eu fui dormir às 3 horas da manhã, reescrevendo a mensagem, e de ontem para hoje eu resolvi inverter. Eu resolvi acordar às 4 da manhã e estou acordado até agora refletindo sobre essa mensagem. E Deus, ele tem falado coisas tremendas para mim repassar para a igreja, e como sempre eu tenho apanhado bastante. Amém? Irmãos, a última ceia do Senhor Jesus Cristo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 até o 26, 3 versículos apenas. Amém? Eu quero ser mais breve possível. Eu sei que hoje é domingo e os irmãos querem, alguns ainda fazer almoço, outros esquentar, e se quiser convidar eu e minha família, nós iremos lá, em nome de Jesus. Amém? Versículo 23, eu estou usando aí a NVI. Leiam comigo, irmãos, 3 versículos e vocês podem sentar, em nome de Jesus. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Na mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Até que ele... Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia, Senhor Jesus Cristo.
Pai amado, Deus Todo-Poderoso, está aqui a sua palavra e ela já foi pregada, Senhor. Está aqui os textos que vamos refletir. Então permita-me, através da sua graça, da sua misericórdia, falar desse texto com muito amor, com muito temor e também muita alegria, Senhor, de poder participar dessa ceia. Que o Senhor, Espírito Santo, fale em meus lábios e não permita que eu fale uma só palavra que não seja da tua vontade. É em nome de Jesus que eu oro, te agradecendo. Muito obrigado. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, todos nós sabemos que este texto, ele é a chave desse tipo de reunião de Santa Ceia. Todos nós sabemos que, e observamos e lemos muitas vezes e ouvimos muitas vezes em todas as Santas Ceias, este texto que fala do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Nós estamos reunidos em volta de uma mesa que está aqui na frente, e isso, elas nos revela uma intimidade. Mesa significa intimidade. A mesa, elas nos mostra um lugar de reuniões e decisões. A mesa, ela nos mostra um encontro em família para discutir e traçar algumas metas. Esta mesa o Senhor nos trouxe aqui para compartilhar de alimentos. Então nós teremos aqui uma grande refeição. Nós teremos algo aqui que Jesus mesmo preparou para nos entregar. Então jamais, irmãos, devemos banalizar esse momento. Jamais devemos deixar para depois, para outro mês, para outra oportunidade, o que o Senhor providenciou para agora. Amém? Aleluias. E é nessa manhã, com os olhos direcionados para esse pão e para esse suco, aleluias, que são importantes e impactantes em nossa representação. O pão representando a carne do corpo de Cristo e o suco representando o sangue do corpo de Cristo. E para muitos pode parecer uma representativa, né, de algo esquisito, achando que somos canibais para comer carne, achando que somos vampiros para beber sangue e ainda mais do corpo de Cristo. Irmão, isso é uma conjectura, isso é uma força de expressão. Isso é algo que Jesus inspirou o apóstolo Paulo falando nesta mesa com esses discípulos, que seria necessário que fosse feito isso, participar do corpo e do sangue, para nos manter ligados a Ele. É preciso fazer isso de corpo e alma. Eu gosto de falar com palavras que não são difíceis de entender, porque eu também não entendo muito bem quando alguém fala difícil. Mas resumindo tudo, é isso: comer esse pão, que significa carne, beber esse suco, que significa o sangue, mas que não é somente uma simbologia, que não é somente um costume, não é somente uma cultura. Está aqui na nossa frente o corpo e o sangue de Cristo. E isso, ele pode nos purificar, aleluia. Esses dois elementos e alimentos, eles podem, se você tiver fé, curar um câncer que você nem sabe que tem. Ele pode gerar uma cura em um útero que acha que não pode mais gerar nada, mas através da sua fé e desses elementos, tudo pode naquele que te... Aleluias, glória a Deus. Aleluias. O
O que precisamos entender é a força da expressão desta frase, é a linguagem figurativa que Jesus usa para nos fazer entender que estes alimentos são a renovação da aliança que temos com Cristo Jesus. É celebrar todo o segundo domingo do mês e agradecer pela misericórdia de Deus, podendo fazer parte desse banquete. É comendo carne e bebendo sangue de Cristo, até que Ele venha, que iremos entrar nele e Ele entrar em nós. Estamos entrando nele e Ele vai entrar em nós e Ele vai fazer a mudança dentro de nós, porque a nossa mudança é de dentro para fora. Encalhou que nesse culto demos notícias de 2 óbitos. E com isso refletimos que a carne ela vai voltar para o pó, mas o espírito vai voltar para Deus. Mas que para isso aconteça, é necessário estar ligado com a videira verdadeira. É necessário estar ligado com a fonte de água viva, para que você também possa jorrar e aliviar outras pessoas. Aleluias, glória a Deus, aleluias, glórias ao Senhor Jesus Cristo. Igreja, eu gostaria de fazer uma pergunta, enquanto eu vou lendo os versículos, para vocês, e respondam para vocês mesmos, não precisa falar, porque eu também sinto uma enorme falta disso. Onde estão as lágrimas de alegria misturada com o temor do Senhor que tínhamos em nossos olhos neste momento de Santa Ceia? O Espírito Santo, ele trocou essa mensagem para nos dar um choque de realidade e ver que tudo está diferente. Por quê? Precisamos voltar alguns anos, quem sabe, em algum momento, que esse movimento, esse culto, esse momento parecia que era mais importante. Será que estamos banalizando este momento? Observa-se que a Santa Ceia do Senhor passou a ser servida no culto de domingo de manhã, no culto no domingo de noite e às vezes na terça-feira, em 3 períodos. E mesmo assim, nós vemos, mas eu sei que cada um tem uma circunstância, por motivo de trabalho ou força maior, mas mesmo assim vemos que pessoas ficavam sem participar desse momento, que outrora era tão valorizado. Sim ou não? E para a glória de Deus, eu entendo a respeito da pandemia, a respeito de comorbidade e de pessoas mais velhas, né, com a imunidade mais baixa, e os obreiros dessa casa, eu creio que estavam levando essa Santa Ceia para essas pessoas, e glória a Deus por isso. Mas vemos que pessoas em plena saúde, que fazem caminhada, trabalham fora, estão em muitos lugares, estão perdendo a oportunidade de participar do corpo e do sangue do Senhor. O que seria mais importante do que isso nesse dia que o Senhor preparou? Não é um lugar de difícil acesso. Não é algum lugar que você tenha que pagar valores exorbitantes para estar aqui. É pela graça, é de graça. Temos ar-condicionado, cadeiras confortáveis, um amplo tempo. Se quiser fazer distanciamento, que isso nunca foi desculpa, era só usar uma cadeira assim, outra não, uma assim, outra não. Mas iríamos valorizar. Se realmente pensávamos que morrer era lucro, pelo menos era isso que íamos fazer. Aleluias, glória a Deus. Essa mensagem ela está me cortando por dentro. Em 10 anos de caminhada cristã, desde que eu me converti, ou que eu estou me convertendo, eu me recordo de uma vez só, eu fiquei sem participar desse momento, talvez por rebeldia, ou talvez por não concordar com alguma coisa que aconteceu na época. Eu me lembro que eu fiquei uma vez sem tomar a Santa Ceia. Mas isso não foi forte o suficiente para gerar um costume de não fazer isso.
Este momento é o momento mais importante de todos os tempos. É o culto de celebração mais importante do mês. Existe uma outra denominação, eu não vou falar o nome, que este evento acontece apenas uma vez por ano. E se fosse aqui no nosso caso, como que íamos fazer? Íamos passar um ano sem essa intimidade com o Senhor? Reflitam, igreja. Não é o caso de vocês, ou não é o caso da maioria, que eu creio que estão aqui todo o mês, toda a Santa Ceia. Mas não permita que isso aconteça novamente, se um dia aconteceu em sua vida. Eu não estou aqui para acusar, eu estou aqui para levantar essa questão, para que não aconteça. Eu coloquei o texto aqui, a última Santa Ceia do Senhor, e pode ser a última Santa Ceia nossa. Por que não? Foi a última Santa Ceia de alguma pessoa em algum lugar. Hoje falamos de 2 óbitos. Jesus voltou para alguém hoje. Amém? O apóstolo Paulo, ao corrigir a igreja de Coríntio, faz uma colocação muito simples na narrativa do texto. O que eu recebi do Senhor, quero dividir com vocês. O Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, Ele toma o pão, parte e dá graça e compartilha. E também faz isso com o cálice, pega, dá graça e também compartilha. Então, nessa parte da ministração, Jesus nos traz um cenário de reflexões e exemplos dos dons espirituais. Aleluias! Ele está compartilhando naquela mesa os ensinamentos onde explica que, mesmo sendo negado, traído, abandonado, humilhado, ele mantém a sua postura. E ele continua querendo compartilhar vida com os discípulos. Tudo isso não se compara, porque para ele era mais importante que o medo, que o peso dos nossos pecados que estava sentindo naquele momento. Irmãos, eu creio que fazer parte deste grande momento, de qualquer maneira, seria como a traição de Judas. Participar da Santa Ceia do Senhor de qualquer maneira, eu creio que seria semelhante a trair o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, Senhor. Santo Senhor. Aperta os cintos, igreja. Ele nos deu a oportunidade, e para essa igreja, nessa ocasião, de examinar a nós mesmos, nos arrepender e poder participar do corpo e do sangue. Desde a última ceia que tomamos nesse lugar, faz pelo menos 30 dias. Então nós tivemos 30 dias para nos corrigir, escanear nosso coração, nos examinar, nos arrepender e nos consertar. 30 dias. Isso não deu tempo até a hora que você entrou nessa igreja. Jesus Cristo, Ele ainda pode fazer isso em seu coração nesses 45, 1 hora e 45 de culto, para que você possa participar deste momento glorioso que é a Santa Ceia do Senhor. Para que você não participe deste momento para a sua própria condenação. Não sou eu que estou falando, isso é a palavra do Senhor em atividade, como uma espada de 2 gumes, cravando em seu coração. Temos aqui, através dessa palavra, um prego de 3 metros atravessando a sua vida nesse momento. E a igreja precisa pregar a verdade, porque senão o Senhor vai cobrar a verdade de nós no dia do juízo final. Amém? É uma mensagem difícil de engolir, mas não é para engolir. É para refletir e fazer diferente daqui para frente.
Talvez alguém esteja pensando assim: nossa, fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Não, quem o Senhor trouxe até aqui que é para ouvir, sou eu e é você. Ele me pegou na madrugada de sexta-feira, 3 horas da manhã, e me pegou hoje de novo 4 horas. Estou aqui tudo dolorido. E Ele está me pegando faz tempo. Mas com tudo isso, Ele está me dando a oportunidade de melhorar. Aleluias. Voltaram os cultos nos lares e cada semana estamos em uma casa. E provavelmente quarta-feira que vem estaremos na casa do César ali, do Cezinha, ministrando a palavra do Senhor. E na quarta-feira passada, o evangelista Flávio, ele pregou a respeito do tripé para ficar firme, para ficar em pé, que era o jejum, a oração e a leitura da palavra. E naquela noite ele ministrando, ele pegou esse tripé e deu nas nossas costas com toda a força. Das 20 e poucas pessoas que estavam ali, ele pegou esse tripé e arrebentou nós tudo. Um culto no lar, vamos lá, tudo alegre, glória a Deus, vamos cantar um louvor, vamos pregar, orar pelos enfermos. Não, ele pegou o tripé lá, a oração, a leitura da palavra e o jejum, e bateu nas nossas costas. Apanhamos gostoso e foi uma delícia. Apanhamos agradecendo, porque a glória do Senhor estava naquele quintal. Aleluias. Sem vaidade, sem nada. A palavra do Senhor estava na casa da irmã Franciele. A presença do Senhor entrou e línguas foram renovadas. E pessoas sentaram em um banquinho de madeira e receberam a oração. As mãos foram impostas. E a palavra foi cumprida. Aleluias. Glória a Deus. Eu não sei para que eu faço esboço. Meu Deus. Eu estava falando de traição já. Que Jesus estava sentado com os 12, mesmo sabendo que uma daquelas pessoas ia traí-lo. E eu vou falar uma coisa que vocês já sabem. Traição não é produto de alguém que seja desconhecido ou de algum inimigo. Esses não podem te trair. Esses podem te machucar, te julgar, sujar a sua imagem, eles podem fazer qualquer coisa, mas te trair eles não podem. Porque traição envolve um sentimento, um relacionamento profundo. Então traição é fruto de pessoas muito próximas. Amigos, pessoas da família, filhos, esposo, marido, mulheres, pessoas do seu meio social. Não estou falando de redes sociais, eu estou falando de pessoas próximas. A esses aí cabe traição. Nunca seremos traídos por alguém distante. E Jesus Cristo, Ele chamou um amigo. Ele levantou um discípulo para andar com Ele, chamado Judas, e esse o traiu. Mas o fato de ter um Judas naquela mesa no meio dos 12 não mudou o fator de Jesus continuar ministrando para os outros 11 que estavam naquele ambiente. Então, se por algum motivo tiver alguém aqui dentro, que eu sei que tem, que já foi traído ou que já traiu, não mude de ambiente por causa disso. Tente fazer diferente. Jesus está aqui, Ele quer ministrar o seu coração. Se você um dia já traiu alguém, o Senhor está te dando a oportunidade hoje, aleluias, para mudar esse quadro da sua vida. Se você foi traído e não consegue esquecer, fica levantando o defunto, Deus está falando aqui. Hoje é momento de você passar uma borracha nisso. Ou você vive e faz diferente, ou você abandona isso, para que você não seja impedido de tomar a santa ceia do Senhor, porque não perdoou. Para que você não seja impedido de tomar a santa ceia do Senhor, porque você não se perdoa. Jesus está falando com duas classes de pessoas aqui: os que não perdoam e os que não se perdoam. Isso sim é um fator que nos impede de fazer parte do corpo de Cristo. Porque se Ele deu a oportunidade até para Judas, e eu vou te explicar como, na mesa da Santa Ceia, por que não daria para nós? Na verdade foi para isso que Ele morreu, para nos dar uma nova chance
antes de termos nascido. Aleluias, glória a Deus. Eu sinto uma presença do Senhor. Glória a Deus. Os evangelhos nos mostram que na noite em que Jesus foi traído, ele está à mesa sentado com os 12, e nessa mesa tem um traidor, como eu acabei de falar. Aleluias. O Espírito Santo está soprando aqui no meu ouvido que tem pessoas decepcionadas com relacionamentos aqui. Tem pessoas que estão decepcionadas também com elas mesmas, por isso que eu falei daquela forma. Mas precisamos voltar para a mensagem. Observe que um dos livros dos evangelhos, eu acredito que o de João, diz que quando Jesus falou que seria traído, todos falaram: eu não. Eu traí Jesus? Não, não sou eu. Quem é que vai trair? Um de nós, mas quem? Quem? Então tem um discípulo que ele era muito curioso, chamado Pedro. E ele está envolvido na maioria das confusões que tem nos evangelhos. E ele chega em João. Pedro chega no João e fala: João, quem é que vai trair ele? Pergunta lá para Jesus. Pergunta lá. E João olha, não é essa foto, o Marcelino não conseguiu achar a foto. Tem uma foto da maioria dos quadros da Santa Ceia, que tem João encostado no coração de Jesus, assim, sabe? E eu creio que foi nesse momento, eu só estou conjecturando, porque a imagem me repassa esse fator, de João chegando para Jesus e falando: Rabi, mestre, quem é o pilantra? Desculpa a pronúncia. E eu imagino Jesus falando para ele: que linguajar que é esse? Não, desculpa, mas quem é esse sem vergonha que vai te trair e te vender? E eu vejo Jesus tratando ele com todo amor, porque era o discípulo amado. Jesus fala: eu vou te dar a fita, eu vou te dar a letra, eu vou pegar um pedaço de pão, eu vou molhar, e o primeiro que eu entregar, ele que vai me trair. Então Jesus assim faz e entrega para Judas. Irmãos, nós temos uma cultura aqui que não pertence só a nós, né? É uma cultura judaica, mas que também acontece no Ocidente, de quando você vai numa festa de aniversário e você vai cortar o bolo, e o primeiro pedaço ele é dado para a pessoa que você mais gosta. Gera uma expectativa naquele ambiente de que você receba esse primeiro pedaço, uma curiosidade de saber quem é que vai ganhar o primeiro pedaço. Todo mundo fica esperando quem vai ser, né? E nesse caso, Jesus, com todo o amor dele, ele fez como nenhum de nós faríamos. Quem de nós no nosso aniversário ia dar o primeiro pedaço de bolo para quem ia nos trair? Que na verdade em seu coração já tinha traído. Porque, irmãos, eu vou falar uma coisa que o Espírito Santo mandou: só de pensar em fazer, você já fez. Só de pensar em matar, você já matou. Então já estava no coração de Judas, porque ele já tinha o caráter duvidoso e as características de quem faria isso. Jesus já sabia, mas não poderia fazer nada, porque para ele era mais importante que a profecia se cumprisse, para que nós estejamos aqui hoje falando do amor dele. Amém? Então o primeiro pedaço de pão não foi entregue por discípulo amado, não foi entregue para a pessoa que Jesus mais gostava, não foi entregue para pessoas que era mais certinha ali naquela mesa. Foi entregue para o traidor, para dar uma chance para que ele se arrependesse. Foi entregue para Judas. E naquele momento eu acho que surgiu um alvoroço lá. Eu acredito que todas as pessoas que estavam nessa mesa estavam pensando: a certeza que ele vai dar o primeiro pedaço para João, o discípulo amado. Certeza, sem medo de errar. Mas não. Jesus, ele fez diferente. Fez como precisamos fazer, mesmo sabendo que estamos sendo traídos, oferecer o melhor para as pessoas. Foi para isso que Jesus nos chamou hoje aqui, igreja. Para darmos o melhor de nós, mesmo que a pessoa não mereça. Jesus não merecia estar naquela cruz, foi entonado aqui nesse louvor. Aquela cruz era para mim e era para você.
mas através de todo esse sacrifício, Ele está nos oferecendo o melhor que está nessa mesa aqui. Glória a Deus. Irmãos, pode ser não somente a última ceia que eu pregue, mas como o último culto. E eu quero valorizar isso com todas as minhas forças. E Jesus não espera menos de vocês. Jesus não acredita que vocês façam parte de uma cultura que saiu da sua casa, talvez uns 8 horas da manhã, outros 9, para vir até um lugar, para comer um pedacinho de pão, tomar um suco e joia, vamos embora. Não. Vocês vieram aqui para fazer a melhor de todas as coisas, no melhor de todos os cultos, que é participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluias. Naquela mesa, irmãos, eu vou pular uma grande parte aqui, porque o Espírito Santo ele tem muito para falar e ele está me dirigindo para fazer uma outra coisa. Nós já vamos chegar lá. Naquela mesa nós temos um Judas entregando traição, e nessa mesma mesa nós temos um Jesus entregando vida, o corpo e o sangue dele. Judas, ele semeou traição naquela mesa e ele colheu morte. Cristo, ele semeou o melhor dele para nos oferecer a vida eterna. Aquela semente que ele plantou naquele momento, ela foi colocada e foi puxada debaixo do sepulcro. Isso causou em nossas vidas o melhor dele, que é o que temos hoje aqui para desfrutar. Precisamos aproveitar esse momento como se fosse a última oportunidade, porque ela pode ser. Não sabemos quanto tempo mais o nosso gráfico estará funcionando, até que ele tome uma linha reta e tudo se dissipe. Jesus, ele ainda pode voltar para alguém aqui individualmente, como ele pode rasgar esse teto e voltar para todos nós. Então precisamos fazer da nossa vida todos os momentos o mais importante, e não deixar a vida te levar, deixar que Jesus conduza ela para a eternidade. Aleluias. Glória a Deus. Santo é o Senhor. A mulher samaritana, ela estava num poço, e o texto está relacionado com água, mas eu gosto de dar ênfase na fonte que brotará de dentro de nós, depois do longo diálogo que ela teve com o Mestre. E um dia eu vim aqui e ministrei João 15 a respeito da videira e dos ramos e do lavrador, e para isso também precisava que estivéssemos ligados na videira para dar fruto. E na Santa Ceia precisamos deste pão e desse suco para continuar ligado na aliança com Jesus Cristo. Irmão, se coloque de pé. Eu creio que essa palavra ela não precisa ir mais longe que isso. Eu acho que já ficou bem clara que esse momento não deixou de ser o mais importante, o evento melhor do que as grandes festividades, que os grandes congressos, que tudo isso. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui em cima, e eu quero fazer algo. Aleluias. Jesus, ele está proporcionando a nós este momento muito importante. Pastor Wilson, o Senhor proporcionou a mim a oportunidade de
ministrar a Santa Ceia, a palavra e conduzir o culto até o final. E eu quero devolver para o pastor, porque o Senhor é o pastor da igreja. Eu gostaria que o pastor ministrasse a Santa Ceia e eu quero servir como Jesus serviu os discípulos. Amém, pastor? Por favor, venha até aqui. Pastor Wilson é o pastor da igreja e essa honra é dele. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, em nome de Jesus, sempre sejam o mais humilde possível que vocês puderem, e é Deus que vai honrar vocês. Aleluias. Eu agradeço essa rica oportunidade, talvez o momento mais oportuno que Deus me deu seja ministrar essa simples palavra no coração de vocês, porque eu estou sendo ricamente ministrada. Muito obrigado, pastor Wilson. Amém, amados. Obrigado, irmão Adriano. Tua palavra, tua atitude, eu acho que a mensagem falou alto e a tua atitude prossegue em cima disso tudo. E eu sempre digo aos irmãos, eu tenho meu jeitão simples de ser, mas eu sempre gostei de honrar a todos que trabalham. Por isso você vê um pastor que exige para todos nós pegarmos o alinhamento da palavra. O alinhamento da palavra é esse que nós acabamos de ouvir. Não é o caso aqui, mas Jesus deu a mesma oportunidade para todos os seus discípulos. Importa nós valorizar. Que Deus acrescente mais e mais, irmão Adriano, presbítero Adriano.